Olá, alunos do 9º ano, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Mauro? Olá, professora Elaine, de volta, né, aqui participando comigo, já faz tempo, né? Você não gosta mais de vir para cá, ela não gosta mais de vir para o 9º ano. E ela veio hoje participar comigo aqui, né, enriquecer a nossa aula, que a gente vai falar de um assunto super interessante. Antes de começar a aula, vamos fazer a nossa audiodescrição? Bora lá. Vou começar por você que é mestre já no assunto, né? Então vamos. Eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com um all-star que um dia foi branco, uma calça jeans, uma blusa de linha preta e um lenço verde. O meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. Muito bom, Mauro. É isso aí. E lembrando que quem está com a gente aqui traduzindo Libras, neste momento é o Helder, né? E daqui a pouco a Yasmin. Então vamos à minha autodescrição, né, fazendo em áudio. Vamos lá. Eu sou um professor negro, tenho 1,76 m, cabelos crespos, curtos e uso uma barba crescida, né? Eu estou com um agasalho cinza, calça preta, tênis preto. Meu sinal é esse aqui, ó, um M que vai circulando aqui na bochecha. Não sei porquê, talvez tenha alguma coisa a ver com a bochecha, né? Pode ser. Né? E eu já apresentei para vocês o Helder, então para todos aí que já sabem como nós estamos, quem somos e como falamos, vamos começar na nossa aula. Então, a gente vai falar de um tema interessantíssimo, porque quando a gente vai falar de gênero textual, muito a gente fica circundando aí em torno dos mesmos textos, né? Notícia, reportagem, crônica, conto, romance, e hoje a gente vai falar desse tema aqui, ó. Vamos lá, põe na tela para eles. É o zine e o izine, né? O zine e izine. Não é uma dupla sertaneja, viu, Elaine? Você gosta de sertaneja, Elaine? Depende do estado de espírito. Quando fala depende é porque não gosta. Aí fala logo que não gosta. Ó, eu gosto do Raiz. Raiz é uma dupla sertaneja? Chitãozinho e Chororó, eu gosto. Ela gosta de o sertanejo raiz. Eu fico um pouquinho longe disso aí, por enquanto. Vamos lá, gente. Então, ó, o zine e o izine não é uma dupla sertaneja, como eu falei, é um gênero textual, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui, relembrar para alguns que já conhecem e verificar como é que isso pode funcionar aí para os estudantes como forma de produção mesmo, né? De envolvimento com os gêneros textuais, com as produções artísticas também. Então, o objetivo da aula, vamos ver. Abordar um gênero textual que possibilita ao estudante a escrita e divulgação de textos de sua autoria, podendo utilizar ferramentas dos meios digitais. Sempre a gente coloca isso, né? Ferramentas dos meios digitais, porque é o meio que essa geração, a geração de vocês, está inserido. Então, para fazer algum sentido, tem que ter pelo menos aí alguma forma de se trabalhar nos meios digitais, né? Não quer dizer que vocês não possam trabalhar de forma manufaturada, ok? E vamos então agora ver o conteúdo que a gente vai ver nessa aula. O gênero zine, né? A gente vai conhecer. Os conteúdos dos textos, né? Que isso é importante, porque aí você fala do gênero, mas sobre o que se fala, né? Então vamos ver sobre o que se fala. E o izine, que é a versão da internet. Perfeito. Aí para começar eu trouxe aí uma imagem com algumas fotos, né? Essa imagem, aliás, com alguns exemplos, né, de zine para vocês. E aí vocês notam, né, que o zine aí é o zine físico, né? Sim. É aquele que a gente faz à mão, né? Alguns ali, ó, pode voltar a imagem para ele, eu sei que está aqui atrás, mas olha só. Alguns, como aquele lá de cima, do lado direito, você percebe que é feito até em gráfica, pelo jeito que está encadernado, né? Outros podem ser feitos na impressora comum, aí na sua casa. Pode ser também feito totalmente à mão, grampeado, colado, costurado. Então, tem assim, a xilogravura também, né? Legal. A xilogravura, que está muito ligado ao cordel, né? Sim. Que a gente já falou com os estudantes sobre o cordel. O zine, ele vai se assemelhar muito ao cordel. Talvez a diferença do cordel para o zine seja um pouquinho da dobradura e os assuntos, né? A linguagem e os assuntos. Porque o cordel está ligado mais aqui no Brasil a questão do regionalismo nordestino, né? Então a gente vai ver muita coisa ligada ao regionalismo do Nordeste. O zine já não, já é mais livre. Você vai encontrar de todos os assuntos, todas as linguagens. E ele tem uma dobradura especial. A gente vai fazer 2 aulas sobre zine. Em uma delas eu vou trazer um zineiro aqui, muito famoso, tá? Já estou dando spoiler. Show. E ele vai falar sobre isso. Ele disse que ao vivo aqui vai criar aqui um zine, vai fazer uma dobradura, mostrar como é que funciona aí alguns detalhes do zine, tá? Então, para começar, a ideia era, você sabe o que é um zine? Então, alguns estudantes pode ser que não saibam, embora eu
eu duvido que alguém não saiba, né? Mas talvez o estudante não saiba, então a pergunta é, você sabe o que é um zine? Bom dia aqui, ó. Tem gente já falando bom dia. O Thiago, o Murilo, a Brenda e o João Pedro. Então, se quiserem, já pode mandar aí, ó. Se você sabe o que é um zine, a Elaine vai lendo pra gente, tá? Já que eu não posso esperar a resposta de vocês, mas vocês podem dar a resposta dentro do que vocês conhecem, dentro da experiência que vocês têm, tá? Eu vou ler aqui um conceito do zine que eu tirei desse site aí, ó. O universo das zines e zines, certo? Conquistando cada vez mais espaço entre os jovens, as zines invadiram também o meio virtual. Zine é uma espécie de revistinha produzida de forma independente e não profissional para diversos fins. O termo veio de fanzine, fan e magazine, né? Que seria o fã, a pessoa que curte, magazine, que em inglês é revista, que literalmente quer dizer revista de fãs. Inicialmente, essa produção foi popularizada como forma de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular de fãs para fãs. A primeira fanzine que se tem notícia foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. No Brasil, a primeira surgiu com o mesmo propósito, só que pelo menos 4 décadas mais tarde, no interior de São Paulo. Como deixou de ser uma revista feita apenas por fãs e passou a ser difundida por meio autoral e expansivo, a palavra fanzine deu lugar ao termo zine. Então aí a gente já descobriu por que deixou-se de falar fanzine, né? Uhum. Porque antigamente a ideia era essa, fã produzindo alguma coisa para fãs, né? Hoje a gente já tem uma produção que está um pouco mais ligada à questão de difundir conhecimento, ideias e histórias, então necessariamente não precisa ser um fã. Então tiraram o fã exatamente para não dar esse problema, né? Uhum. Qualquer um pode fazer. Você já fez algum fanzine, Helena? A gente pode encontrar os seus fanzines na internet? Não. Não? Vai começar agora, depois dessa aula. Bora lá. Bora lá. Vamos lá, continuando a leitura. Com uma zine, é no feminino, tá? Eu devo ter falado muito no masculino aí. Com uma zine, você pode divulgar o que bem entender e com qualquer objetivo, desde poesias, contos, ilustrações, receitas culinárias, músicas de sua banda favorita, falar de você mesmo, discutir pautas de movimentos sociais, até divulgar conhecimentos científicos, dentre outros assuntos, ou seja, é ilimitado o negócio. Qualquer pessoa pode produzir e divulgar uma zine. Não existe formato ou qualquer padrão definido, basta que seja feita de forma independente e não oficial, pois o objetivo é usar criatividade e ser o mais caseiro possível. Em contraponto às zines raiz, feitas manualmente, temos as e-zines, confeccionadas em e-mail eletrônico e divulgadas na internet. As últimas estão conquistando cada vez mais espaços e leitores. Fazer uma e-zine é mais barato e mais rápido do que um tradicional, explica Caf, de 22 anos. Os zineiros da velha guarda acreditam que o fato de um computador ser o principal meio de confecção tira um pouco da característica artesanal da zinagem. Sempre vai ter esses comentários, né? Porque as pessoas querem manter essa propriedade, né? Natural. O zine de papel não vai desaparecer, já que a internet ainda é um meio que nem todo mundo tem acesso. E os e-zines são tão artesanais quanto os tradicionais, defende a LM de 35 anos. Uma coisa que eu achei interessante quando ele fala dessa questão do computador tentar substituir, que não é muito legal, porque assim, o fato de você pôr a mão na massa e fazer, parece que pode gerar uma satisfação maior, né? É o que a gente estava comentando aqui antes, né? Essa característica ali da arte, o artesanal, não que pelas novas tecnologias a gente não consiga, mas eu não sei, pelo menos para mim tem uma característica mais afetiva, né? De saber que a pessoa ali produziu aquilo manualmente, dedicou um tempo. Então, ao meu ver, ele utiliza muito mais recursos próprios do que com auxílio de uma máquina, né? Mas isso aí seria a partir da minha visão mesmo, porque eu gosto dessa questão mais artística, manual. Acho interessante que o estudante esteja ouvindo isso, porque aí ele vai fazendo essas reflexões. Porque, recentemente, a gente tem visto que a questão de moda, a questão de tecnologia, ela sempre vira um círculo, né? Sim. A coisa sobe, depois começa a voltar e começa a ter essa coisa meio retrô, né? Sim. Que a gente fala, né? E eu estava ontem lendo uma matéria
falando que as pessoas, os jovens hoje estão pagando muito caro para ter de novo TV de tubo. Olha só. É como as... Estão pagando coisa de 4 toca-disco também, né? Os toca-discos estão voltando, tem muita gente. Então, já estão voltando os toca-discos, agora as TVs de tubo também podem voltar, ou seja, parece que a coisa fica meio cíclica, vai, sobe, sobe e volta, né? Então, de repente, os jovens vão começar a falar assim, não quero fazer tudo no computador. Então, é legal esse comentário seu, porque para essa geração que já nasceu mexendo no computador, pode ser tentador fazer alguma coisa, começar a mudar essa característica e voltar a pôr a mão nas coisas, a sentir as coisas, até para não ficar, como você disse, muito banalizado, muito virtual, né? Sim. Fica muito virtual, mecânico, né? Fica legal, Vamos lá para a última parte do texto? Polêmicas à parte, é óbvio que a gente está falando aqui é um tema polêmico, porque por que é polêmico? Porque ela pôs o posicionamento dela, a gente discutiu e com certeza tem alguém que pode não concordar e aí vai contrapor. Então, polêmicas à parte, a Zine pode ser, seja manual ou digital, uma excelente ferramenta de expressão artística e social, porque ela atende a todos os gostos e talentos, seja para quem está familiarizado com o computador e suas ferramentas de edição, ou para quem gosta de lápis, tesoura, papel, colas, tintas e muita criatividade. E você, o que está esperando para fazer sua própria zine e presentear quem você gosta? Confira agora uma das formas mais populares, fáceis e baratas de fazer revistinha. Assunto é o que não falta. Esse material a gente tirou, esse texto, né, tirou do material Currículo em Ação. Então está acessível para vocês. E aí quando ele fala confira agora é porque ele tem uma demonstração de como fazer zine, isso a gente vai falar nas próximas aulas, ok? Posso fazer um comentário? Pode fazer um comentário, claro. Esse trechinho final aí que você leu, eu acho interessante isso, né? De você presentear alguém com uma fanzine. Então, sim, o fato de você dedicar o seu tempo, produzir alguma coisa ali, pelo menos de novo para mim, eu acho muito legal. Você saber que a pessoa dedicou um tempo para você, produziu uma arte totalmente para você, né? Sim. Bem artístico e manual. É bem interessante. Então eu vou fazer uma defesa aqui de quem é da internet, digital, do computador, porque olha só, volta na tela esse texto, essa parte aí, ó. Um pouco antes ele está dizendo lá em cima, no primeiro parágrafo, ele está dizendo, ó, na segunda linha, tá? Porque ela atende a todos os gostos e talentos, seja para quem está familiarizado com o computador e suas ferramentas de edição. O que acontece no meu caso, e talvez no seu, é que a gente não manja muito Como de assim? edição, não, né? como você sabe? Não vou falar, não é verdade. Eu vou falar por mim, tá, gente? A Helene não manja nada de edição. Verdade. Então, a gente não manja de edição. Então, assim, a gente perde pouco tempo mesmo porque a gente não sabe fazer nada, né? Para quem é realmente muito bom nisso, eles também perdem muito tempo. Sim, né? sim. Fazendo essa ferramenta funcionar. Agora, a nossa geração, a gente está numa geração que ficou ali um pouco perto da linha, né? Então a gente está um pouco para trás ali da linha dessa geração focada nos mundos digitais, e a gente tem muito essa coisa mesmo. A gente aprendeu que tudo se faz, as coisas boas se faz mesmo colocando a mão e experimentando ali, né? Mas aqui só vou deixar uma outra polêmica, né? Pensando nisso. Eu adoro. Mas você pode ver que essas coisas que são mais manuais não são tão valorizadas, né? Então, quando o artista coloca o preço no trabalho dele, geralmente a outra pessoa acha que não. Né? Não vale isso, mas isso aí é... Sim, né? porque foi conta feito... mais do que simplesmente o trabalho pronto, Sim. né? Todo o decorrer ali. O processo. E quem é do computador vai falar a mesma coisa, gente. A gente não vai acabar com isso nunca. Mas é isso, entendeu? Essa discussão. A gente está falando de uma geração que não é a geração que nasceu com o computador e com a internet, e vocês já são dessa geração. Então, vai ficar sempre esse debate e a gente vai aprendendo e crescendo com isso. Vamos assistir a um vídeo que eu peguei da TV Brasil, que vai falar um pouquinho, bem resumido, 2 minutinhos, sobre o que é zine. Na verdade, eles vão falar em fanzine, mas já sabe que é a mesma coisa, tá ok? Vamos lá. Você sabe o que é um fanzine, ou zine, como também é conhecido? É um tipo de publicação simples e muito usada para divulgar ideias. E esse foi o tema de uma oficina no Festival Latinidades, que reúne mulheres negras aqui em Brasília até domingo. Em tempos de sites, blogs, redes sociais e canais de vídeo, uma mídia criada nos anos 30 ainda faz sucesso. Fanzine vem das palavras em inglês Fanatic Magazine, que significa revista de fãs. Como o próprio nome diz, a publicação é geralmente feita e consumida por pessoas que gostam muito de um determinado assunto. O fenômeno é internacional e os temas vão de ficção científica a música, poesia, cinema, jogos eletrônicos.
No Brasil, o fanzine ou zine é muito usado por movimentos sociais ou culturais. Por isso, ele geralmente tem um caráter de protesto ou de transgressão. Já os formatos são os mais variados e é desde aqueles mais artesanais até fanzines bem elaborados. Foi o que as designers Bianca Novaes e Flória Gessia mostraram ao público na oficina de zines no Festival Latinidades. Elas falaram sobre impressão, material e formas de financiar as publicações. Eu acho que o zine tem sido mais valorizado atualmente justamente por esse cunho mais artesanal, independente, artístico. Eu acho que ele tem se projetado bastante como produto, tem sido cada vez mais reconhecido. A gente percebe isso com a quantidade de feiras e eventos associados a esse tipo de publicação que tem ocorrido. Apesar de hoje o zine estar muito mais popular e ser utilizado para vários fins, ele nasceu como uma ferramenta política e nunca deixou de ser usado dessa forma. Então acho que tem totalmente a ver com o evento, que o tema é comunicação e que tem várias pessoas aqui que estão aqui motivadas a mudar alguma coisa. O Latinidades é o maior festival de mulheres negras da América Latina e vai até o próximo domingo aqui em Brasília. Legal. E essa questão do tema, né, que é uma das partes do conteúdo da aula, que é o que se fala no zine, né? A gente falou que é livre, pode falar do que quiser, mas existe aí uma relação muito forte dos zines com a questão da política, né? Dessa pronunciação, né? Dessa questão de se manifestar politicamente, né? E a gente viu um exemplo bem legal. E talvez claro que de forma simples, né? Pela, entre aspas, facilidade de produzir e distribuir ali. Sim. E aí, trazendo agora um pouco para as novas tecnologias, vai facilitar essa distribuição, Sim. né? Então, pode atender aí aos dois públicos. Quem tem acesso às novas tecnologias e quem não tem também. Sim. Olha, só porque está terminando a primeira parte da aula, então eu vou adiantar aqui esse slide só para a gente comentar sobre, tá, Pro? Ó, o fanzine é uma arma de revolução, diz artista e educador social do Jardim Ângela. Outro spoiler que eu vou dar, o professor Ronaldo, né, esse que está aí, pode voltar na tela para eles. Ele estará aqui conosco, tá? Estará aqui conosco numa das aulas, só que eu não sei se... desculpa, o spoiler foi errado, tá? Não é numa aula do 9º ano, mas a aula vai estar disponibilizada no repositório para o pessoal do ensino médio, e aí eu vou divulgar nas redes sociais e vocês vão poder acessar também. Ele vai estar conosco porque ele tem esse cunho de jornal comunitário, né? De trabalho comunitário, e aí ele traz o zine para esse tema. E aí eu gostei dessa manchete. Volta na tela de novo, ó. O fanzine é uma arma de revolução, diz o educador. Então, uma arma de revolução por quê? Como você disse, esses materiais que são muito artesanais estão ligados geralmente a trabalhos comunitários, que estão ligados aos movimentos sociais, todas as questões comunitárias aí que a gente tem quando ele fala revolução, é manifestação da voz, né? E é muito importante. E ó, tá terminando a nossa primeira parte, daqui a pouquinho vou ler aqui mais essa parte do conteúdo. Através da arte do fanzine, o educador social Roger Beats aborda diversas temáticas de luta e resistência da população periférica, além de proporcionar vivências de recorte, montagem e colagem em fanzines para crianças e adolescentes. Através dessa linguagem artística e comunicativa, eles descobrem novas possibilidades de enxergar e estar no mundo. Perceba, que a gente fala muito de gênero textual e os estudantes às vezes não entendem por que a gente fica repetindo tanto. Perceba que o saber o gênero textual, nesse caso, não está simplesmente ligado a aprender estrutura ou linguagem, é a função social. A função social, como é importante. Nesse caso está bem escancarado, né? Muito. E aí está me fazendo lembrar do que você está trabalhando lá nos itinerários, eu também, do jornal comunitário, né? Eles vão caminhar ali juntos. Vão caminhar juntos. O reloginho já ficou doido. Para quem está comigo aqui só assistindo a aula, não está no aplicativo, avaliem a aula, obrigado por participar. Para os que estão no aplicativo, vai abrir agora aquele espaço para vocês participarem ao vivo, tá? Então fiquem atentos aí que daqui a pouco voltamos.